Baixe sua cabeça, por favor. Oremos. Senhor Jesus, que palavras poderosas essas que nós acabamos de cantar. Que o Senhor nunca nos deixará. Nos ajuda, Pai, a vivermos com esta verdade no nosso coração. Ao sairmos, Senhor, da Tua casa hoje, que venhamos a entender que o Senhor nunca nos deixará. Senhor, nós nunca andamos só. Nós nunca estamos desamparados. Todos aqueles, Senhor, que entregaram a vida para que Tu sejas o Senhor e Salvador, renunciaram às suas más obras, se arrependem, Senhor, das suas falhas e querem, Senhor, que Tu sejas o Senhor da vida delas, declaram com a Tua boca, vivem de acordo com a Tua santidade. Senhor, Tu nunca nos deixarás. Senhor, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Senhor, mas nos ajuda a sermos fiéis também, porque o Senhor não pode ser infiel à Sua palavra, ao Seu compromisso. Nós temos um presente maravilhoso em Cristo Jesus, que é a possibilidade, Senhor, de estarmos juntos de Ti. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis, sabendo que Tu nunca nos deixará. Eu oro isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, é muito bom estarmos na igreja do Senhor e nós queremos ser uma igreja, quem sabe, dos últimos tempos, ou prepararmos o caminho para uma próxima igreja, ou prepararemos o caminho para a volta do Senhor e nós queremos ser fiéis. Portanto, nós vamos ler e nós vamos meditar, faremos uma série de mensagens a partir de agora, que passará o Palavra Fest, eu creio, ou não, que é uma série de mensagens sobre o livro de 2 Timóteo. Toda Palavra Fest tem alguns anos que o Senhor tocou no meu coração, para quando nós tivéssemos o Palavra Fest, termos mensagens expositivas. Para você que está entrando, qual que é a diferença? Nós temos mensagens temáticas, por exemplo, mensagens que nós podemos falar sobre depressão. E aí a mensagem temática é sobre depressão e nós falamos sobre como curar a depressão. E a mensagem temática geralmente ela é desenvolvida por tópicos. Isso. São mensagens muito dadas tanto nos teens quanto nos jovens e também nos cultos aqui de domingo. A mensagem expositiva é aquela mensagem onde nós olhamos e lemos versículo por versículo e entendemos o que cada versículo quer dizer. Nós não vamos com pressa. Tem algumas igrejas que elas são igrejas que só pregam expositivamente e elas demoram muitas vezes o ano todo, só em salmos, o ano todo. Tem mensagem para 150 domingos só em salmos. Nós cremos que em alguns momentos é necessário mensagem expositiva, mensagem pontual, tópica, e se for guiada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus é que transforma não o método de pregação, mas pregar expositivamente, ou seja, lendo versículo por versículo, ele é muito importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes, olha só, eu vou falar aqui sobre criação de filhos, que, entre parênteses, abrindo um parênteses, no CENIB, os professores falaram hoje muito sobre criação de filhos. E eu queria até incentivar você a vir para o CENIB. O CENIB, que é o nosso seminário, acontece às 5 horas. Muitas pessoas já vêm. Hoje nós tínhamos 158 pessoas no CENIB aqui. Mas você que ainda não vem para o CENIB, que é onde nós estudamos diversas matérias da Palavra de Deus, eu quero incentivar você a vir. Mas você fala assim: pastor, já perdi 2 semanas, eu não vou conseguir concluir a matéria. Mas o conhecimento você não perde. Eu nunca consigo concluir uma matéria. Por quê? Porque toda temporada tem um para casa. Então toda temporada nós estamos com novas pessoas conversando no horário das 5 horas do CENIB. Quando tinha online, nós assistíamos em casa. Pastor, mas princípios de vida eu já fiz uma vez. Princípios de vida eu já esqueci quantas vezes eu fiz. Eu sou pastor, eu não estudei em seminário teológico externo. O meu seminário são esses que vocês estão fazendo. Vida de João, Atos, princípios de vida, uma vida com propósitos, seitas e heresias. Nós já tivemos seitas e heresias? Seitas e heresias, tudo
essas matérias, o que eu sei, o que eu ensino, eu aprendi da mesma forma que vocês. E fiz diversas vezes as vezes matérias. É um conhecimento maravilhoso. Então, pregar expositivamente, ele é bom porque eu vou falar aqui sobre o que está na Bíblia e ninguém vai se sentir magoado. Pelo menos espero. Eu espero que você saiba que não fui eu que escrevi a Bíblia. Porque às vezes, olha o fardo de você pregar a palavra de Deus. É que você está pregando, você dá uma instrução e a pessoa fala assim: o pastor falou isso para mim. A primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: não pense que o pastor falou isso para mim. Você está errando nisso e você pode melhorar. Pense, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu estou errando nisso, Deus falou, eu quero melhorar. Por isso que é importante que a gente passe sobre diversos assuntos que muitas vezes a gente não poderia pensar em pregar. Então nós vamos entender e nós queremos sair, depois dessa série de mensagens, conhecendo o livro de 2 Timóteo. Você já abriu, sim ou não? Ixi, algumas pessoas não. É 2 Timóteo. Eu não falei não, o que quer ser? Só não falei para abrir, né? Qual que é o livro que nós vamos estudar? 2 Timóteo. E você nem precisa ler desse palavra fest, porque a gente vai ler durante o culto esse livro todo. 2 Timóteo é a última carta de Paulo, logo antes dele morrer, muito provavelmente entre os anos de 65 ou 67 depois de Cristo. E essa carta ela foi escrita na segunda prisão de Paulo. Lá em Atos, no capítulo 22, ele mostra Paulo sofrendo a primeira prisão, e no capítulo 28, 22 não, no capítulo 28 mostra Paulo sofrendo a primeira prisão, e essa primeira prisão de Paulo era uma prisão muito light, foi uma prisão patrocinada por Deus. Eu prego a palavra há algum tempo, apesar de ser jovem, e nós pregamos a palavra já em todos os presídios de Manaus. Nós íamos lá, chamávamos as pessoas e nós pregávamos na quadra, na cela, e tem alguns presídios que tem uma igreja lá dentro mesmo. E é engraçado, né? Para você entrar no presídio, você tem que... Olhando aqui a carinha de alguns, vocês já entraram, né? Alguns... Mas para você entrar no presídio, você tem que tirar seu anel, tem que tirar o seu colar, o colar que você estiver usando, até mesmo o brinco. E alguns presídios os homens tinham até que se agachar assim, ó, para poder entrar, etc. Para saber que não tem nada dentro da pessoa. Tem algumas pessoas que me olharam assim, então cuide bem do seu filho, para ele não ser preso, tá bom? E você não visitar ele. Repreendido, pastor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas quando você entrava lá, tinha um que se chamava xerife. Rapaz, ele tinha um cordãozão de ouro. Tinha óculos escuros. Tinha uns que tinham até celular, mas ninguém sabe disso, né? Até no presídio de homens, tinha uns caras que tinham até mulher lá dentro. Bom, você pode estar falando, não, isso não acontece nessas coisas de filme. Eu vi com os meus olhos. Teve um até que falou assim: pastor, eu gostei tanto da mensagem, queria que o senhor voltasse sempre. Se quiser, eu posso pagar um ônibus aí para o pessoal vir, mas fica dando oferta. Não, irmão, não. A Thaís lembra. E a prisão de Paulo era uma prisão light, a primeira prisão. Da mesma forma, ele podia receber visitas. Ele tinha amigos que iam lá conversar com ele. Era uma prisão domiciliar. Na época não tinha tornozeleira eletrônica. A tornozeleira eletrônica era um soldado que ficava lá vigiando. Mas Paulo começou nessa primeira prisão a conversar com os soldados. Ele evangelizava. Chegava lá, e aí Paulo, seu prisioneiro? Ele, irmão, tudo bem? Eu sou prisioneiro de Cristo. Começava a pregar, o cara se ajoelhava, aceitava Jesus, era batizado lá na... Tanto é que quando ele escreve algumas cartas, Paulo fala assim: olha, os irmãos lhe enviam saudações, especialmente os da corte de César.
Então, a primeira prisão de Paulo foi um momento estratégico onde o Império Romano estava patrocinando o homem a pregar, a ficar em casa, a receber pessoas, e fez um QG missionário nessa prisão. Só que agora é a segunda prisão de Paulo. Antes ele era livre. Agora Paulo não está só mais preso numa cela como acorrentado. Antes Paulo tinha amigos. Agora a maioria das pessoas que ele contava o abandonaram. Até no seu julgamento ninguém compareceu. Só tinha um homem que conseguia visitá-lo, talvez por ser médico, que era Lucas. E ele ansiava por ver seu filho Timóteo. Paulo não se casou e ele não teve filhos, mas Timóteo era como um filho para ele, era um filho da fé. Antes Paulo ele era de fácil acesso, agora poucas pessoas conseguiam conversar com ele. Paulo ele esperava a libertação como um cidadão romano. Ele era tão influente que ele era um cidadão romano, ele sabia que ele ia ser livre. Ele fala disso em Colossenses, Filipenses, Filemão e Efésios, que são as cartas da primeira prisão. Ele fala que quando ele estiver livre, ele ia os encontrar, planejava visitá-los, etc. Mas agora nessa carta, Paulo, você vai ver lá no capítulo 4, que ele espera a morte. Então é uma carta totalmente diferente. Essas palavras que nós vamos ler são as palavras finais de um homem a quem ele ama. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você soubesse que vai morrer em alguns dias, não sabe quando, mas você sabe que não vai passar de um mês, quais seriam suas últimas palavras? Quem são as pessoas que você ama? Pense aí, quem seriam as pessoas que você daria as últimas instruções? Vocês estão pensando isso ou não? O irmão de vocês já não está pensando não. Para quem você falaria? Quais seriam as suas últimas instruções? Você vai morrer semana que vem. Ao olhar para trás, como foi escrita a sua história? É uma história de fidelidade a Deus? Ao olhar para frente, você tem confiança de que viverá num lugar melhor com Deus? Por isso que é tão importante ver essas últimas palavras como o testamento de Paulo, escrevendo com amor para o seu filho. Exceto a segunda carta de Coríntios, essa é a carta onde Paulo mais demonstra amor. Se você for ler outras cartas, por exemplo, como 1 Coríntios, você vai ver o lado colérico de Paulo. Revoltado, com raiva, porque aquele quase um derrubo do computador da empresa. Com raiva. Mas agora a gente vê o Paulo quebrantado, porque há momentos que você precisa agir com força. Quando alguém que você ama está errando, mas há momentos que você precisa agir com amor. Ele está falando para o seu filho Timóteo. Nessa carta ele foca em Timóteo, ele foca na igreja e foca na sua própria vida. Nessa carta ele incentiva Timóteo a ficar firme na sã doutrina. O que é sã doutrina? Escreva aí, sã doutrina é igual ensino da Bíblia saudável ou correto. Ensino da Bíblia saudável ou correto. Porque você vai ver muitos livros, muitas pessoas falando a sã doutrina. Tem gente até que pensa que é maçã doutrina. Não, sã de saudável. Então Paulo está ensinando a Timóteo a permanecer firme na sã doutrina, que significa o ensino da Bíblia saudável e correto. O que significa sã doutrina? Ensino da Bíblia saudável e correto. O ensino da Bíblia saudável e correto. Então ele fala no capítulo 1 para Timóteo se apegar a essa sã doutrina.
No capítulo 2, ele fala para Timóteo ensinar essa sã doutrina. No capítulo 3, ele fala para Timóteo viver essa sã doutrina. E no capítulo 4, ele fala para Timóteo pregar essa sã doutrina. Apegar-se a ela, ensiná-la, vivê-la e pregá-la. Essas são as últimas palavras de um pai que ama um filho na fé. Já pensou se eu morro no final dessa série? E eu vou pregar como se eu fosse morrer. Porque se eu morrer, eu espero que as últimas instruções de Paulo sirvam para você continuar a obra do Senhor. Concluir a construção da Nínive Norte, continuar convidando pessoas, não desanimar, não se desviar, e que possa existir líderes muito melhores do que eu, que você possa permanecer firme. A primeira coisa que Paulo fala, e o título da nossa mensagem é Guardando a Fé. O título da nossa mensagem hoje é Guardando a Fé. E nós vamos lendo juntos, tá bom? O livro de 2 Timóteo. Qual que é o título da mensagem de hoje, irmãos? Guardando a Fé. Vamos ler juntos o versículo 1 e 2. E aí como é que acontece? Você vai, no seu caderno, uma mensagem expositiva, você anota assim, já que ela não tem pontos. O que a gente vai lendo, a gente leu 2 Timóteo 1 e 2, aí você vai escrever 2 Timóteo 1 e 2, 2 pontos. Aí a gente vai ler e depois a gente vai anotar insights e pensamentos a respeito desses dois versículos, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler juntos o versículo 1 e 2? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. A diferença que existe nessa afirmação da carta de 1 Timóteo é que Paulo escreve agora Timóteo como amado filho. Essa, como eu falei para você, é a carta de um pai amoroso, tentando dar os conselhos de última hora a um filho que ele ama profundamente. Paulo considera Timóteo como um filho. E eu quero que você veja amor nessas palavras. Quando você estiver meditando nessa semana, imagine como alguém que te ama muito pregando, falando, te ensinando, escrevendo para você. Até na sexta-feira, você vai ver, eu escrevi lá, eu falei assim, olha, que nessa semana você aprendeu muitas coisas, ensinadas por Deus, por meio de Paulo, por meio dessa meditação das pessoas que fizeram, porque para nós, vocês são os nossos Timóteos e Timóteas, e nós temos dado a nossa vida por essa igreja. Então, eu creio que esse será um ótimo momento de ensino e de instrução. Então, Paulo, ele ora por Timóteo. Vamos ler os versículos 3 e 7. Vamos ler só o versículo 3. Primeiro só o versículo 3. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e já. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Olha só, vamos parar. Paulo está concluindo a sua vida e ele diz o quê? Que ele serve com consciência limpa. Paulo serve com consciência limpa. No final da sua vida, a consciência de Paulo não o acusava de nada. E meus irmãos, eu imagino como deve ser uma vida de servir a Deus e de ser um cristão com a consciência culpada. Como eu posso subir aqui e pregar? Como eu posso me ajoelhar e orar a Deus?
Como eu posso fazer um jejum, matando a minha carne, falando: Deus, tu és mais precioso para mim? Como eu posso orar a Deus e abrir a sua palavra e ler, falando: Senhor, fala comigo, eu quero te servir, se a minha consciência é culpada? Como você consegue viver, meu irmão e minha irmã, escondendo um pecado lá dentro da sua vida, sem confessá-lo, sem compartilhá-lo, sem abandoná-lo? Essa é uma vida infeliz. E Paulo, ele é um homem que ele errou, sim ou não? Sim. Muitas vezes Paulo pecou. Mas ele era um homem sincero, um homem transparente, um homem que tinha a consciência limpa. Quando chegar no final da sua vida, qual é o seu nome? Quando chegar na sua vida, José, Mateus, Renan, Rodrigo, Yardes, Nel, Paulo, João, Daniel, Gil, Vandes, Wendy, Mateus. Quando chegarmos ao final da nossa vida, poderemos olhar para a nossa vida e dizer: eu sirvo a Deus com consciência limpa. Meus irmãos, eu fico imaginando o peso daqueles que vivem uma vida de hipocrisia e de pecado. E como isso deve ser difícil, quando algo de errado acontece na sua vida, você não sabe se é uma disciplina do Senhor ou se é uma prova que o Senhor está passando com você. Paulo, ele tem uma consciência limpa. E Paulo também, ele lembra dos seus antepassados. Paulo, ele lembra das pessoas que vieram antes deles. Muitas vezes nós esquecemos que existiram pessoas. Você sabia? Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Você sabia, Agatha, que para você estar aqui, pessoas oraram antes por você? Pessoas oraram antes por você. Antes de qualquer um de nós estar aqui, pessoas oraram. Pessoas oraram e falando: Senhor, por aquelas pessoas que vão um dia ser dessa igreja, que seja uma igreja que te ama, que possa salvar pessoas, que famílias possam ser restauradas, que filhos que estavam indo para caminho de destruição, para caminho de imoralidade, de prostituição, para meninas que estavam indo para este caminho, para que casamentos que estavam sendo destruídos, para que histórias que estavam sendo enterradas e dominadas por Satanás, que é o Deus dessa era, como falou, para pessoas que estavam enganadas na promiscuidade do seu trabalho, da sua profissão ou de qualquer outra coisa. Pessoas oraram por nós. E nós devemos ser gratos hoje porque você está sentado numa cadeira que alguém pagou, no ar-condicionado que alguém pagou, ouvindo uma mensagem que alguém ensinou esse pastor a falar para você e evangelizou esse pastor em algum momento. Por que nós chamamos a construção dessa igreja nova como construindo a eternidade? Gente, porque nós fazemos isso por pessoas que talvez nunca venham a nos agradecer. E é um privilégio. E nós sonhamos que pessoas cheguem lá, aprendam do Senhor, sirvam a Deus. Porque nós não trilhamos um caminho solitário, meus irmãos. Essa história começou com 11 apóstolos. 11 pessoas que receberam a missão de Jesus. 11 pessoas, gente. E chegou até aqui. 11 pessoas dando a sua vida para levar essa mensagem adiante. Quem vai levar essa mensagem para a próxima geração? Se Jesus não voltar, conte para ela. Tem gente que está me apontando, não é? Conte para você. Coloque essa missão no seu peito, meu irmão, minha irmã. Nós temos a missão de levar esse bastão para as próximas gerações. Paulo não foi o primeiro. Você sabe quem foi lá pregar para Paulo? Não. Quando Paulo viu lá Jesus, ficou cego. Deus chamou um cabra chamado Ananias, não era nem um discípulo. Mas não é aquele que vendeu o terreno, não, viu? É outro Ananias. Não confunda as histórias. Se
Você está lendo lá e Ananias foi lá, pegou para baixo, depois você vê Ananias. Meu Deus, como se desviou tão rápido. Só riu quem leu Atos já. E Ananias foi pregar para Paulo. As vendas dos olhos de Paulo caíram, ele foi batizado pelo Espírito Santo e recebeu a Jesus. E nós estamos numa verdadeira procissão. Quem já foi para uma procissão da Igreja Católica, levanta só o pezinho. Pode levantar a mão. A nossa igreja, nós vivemos numa procissão. É a procissão da fé. Pensa comigo, vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Começou com 11. Começaram a caminhar em direção ao céu e foram chamando. Vem aqui comigo, vem. Não precisa. E aí foram chamando. E aí de 11 foram 3.000, 4.000, 5.000. E aqueles 11 foram morrendo, sim ou não? Foram morrendo, eles morreram no caminho, foram para o céu. Foram morrendo. Mas essa procissão continuou caminhando e chamando pessoas. Hoje dizem que tem 2 bilhões de cristãos no mundo. E qual que é o nosso papel hoje? Nós que começamos há 5 anos atrás, nós éramos 70 pessoas. Nós caminhamos e chamamos pessoas. Pessoas não ficaram, pessoas ficaram, fomos crescendo, fomos chamando para o GA, fomos amando, visitando, ensinando, aconselhando, comendo juntos, ajudando, construindo, evangelizando, fazendo terra natal, fazendo noite caipira, fazendo essas coisas. Entra um, entra dois, entra nenhum, 6 pessoas aceitam Jesus, 2 pessoas aceitam, uma entra, faz uma noite retrô e vamos chamando, e vamos aconselhando, e vamos conversando. E o que nós estamos fazendo? Uma procissão da fé. O que nós estamos fazendo? Uma procissão da fé. Uma procissão eterna. Até Jesus voltar. E tendo isso na sua mente, você colocando isso na sua mente, você percebe, eu preciso conversar e eu preciso convidar outras pessoas. Porque o Mateus, ele não vai viver para sempre. O Mateus está ficando velho. E quando Mateus morrer, um bom pastor e um bom líder vai deixar preparado um Mateus melhor. Um Mateus melhor. Quando você morrer, você tem que deixar preparado nessa procissão alguém melhor do que você. O seu filho, ou um filho amado da fé, alguém. Quem está entendendo? Levanta a mão aí. Quem está entendendo? Bom, tá legal. Vamos ler o versículo 4? 4! Aí. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. O que ele lembra? Das lágrimas. Ele lembra das lágrimas, provavelmente, lá em Atos, no capítulo 20, versículo 37, diz que quando Paulo estava saindo da cidade, todos choraram muito, abraçavam, beijavam. Olha só como Paulo era amado. Paulo falou: gente, eu preciso viajar, eu vou embora. Todo mundo chorou, abraçou, beijou Paulo. Provavelmente Timóteo estava com ele lá. E olha só o que Paulo fala: eu me lembro das suas lágrimas, no versículo 4. Eu me lembro de você chorando, meu amado filho. E Paulo ele expressa um desejo: eu desejo muito te ver. O filho que amava o seu pai. As lágrimas se tornarão em alegria quando eles se verem novamente. Pense comigo, gente. Grande parte da alegria da igreja e da nossa vida depende da presença de pessoas. É muito bom ter amigos. É muito bom ter pessoas que caminham com você, pessoas que alegram, que incentivam. E eu faço uma pergunta: qual que é o impacto que a nossa vida tem trazido para outros irmãos cristãos? Qual que é o impacto que a sua vida tem trazido para outras pessoas? Quem era líder? O Paulo ou Timóteo? Paulo. Só que Timóteo amava tanto, ele tinha uma fé tão sincera,
que Paulo estava muito animado e muito feliz, porque Timóteo ele era fiel. Será que você pode afirmar que é pai ou mãe, ou até mesmo filho amado na fé? De quem você é um pai na fé? De quem você é uma mãe na fé? Ou será que você é um filho amado na fé de alguém? No versículo 5, vamos ler? 1, 2, 3 e já. Recorda-me da sua fé não finge. mais alto. Que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Paulo, ele se recorda do que, gente? Da fé não fingida de Timóteo. Na verdade, Paulo, anote aí, Paulo vai lembrar de Timóteo de 4 maneiras. Paulo lembra de Timóteo de 4 maneiras. A primeira maneira que Paulo lembra de Timóteo é como uma pessoa digna de gratidão a Deus. Uma pessoa digna de gratidão a Deus, o versículo 3. O versículo 3 fala isso, ele agradecia a Deus pela vida de Timóteo. Então Paulo vivia uma vida que era digna de gratidão a Deus. Paulo lembrava-se de Timóteo e falava assim: Deus, muito obrigado pela vida de Timóteo. Deus, muito obrigado porque Timóteo está comigo nessa caminhada. Eu, Mateus, ao me lembrar de irmãos aqui da igreja, eu louvo a Deus. Tenho um amigo que ele se tornou pastor de uma igreja também pequena. A igreja dele é 1/3 da nossa hoje. Só que quando ele se tornou pastor, era uma igreja muito pequena ainda, 15 pessoas. O que aconteceu? Apareceu uma missão. E essa missão falou para ele o seguinte: olha, nós queremos investir numa igreja no Brasil, e nós queremos pagar algum pastor que já está iniciando agora, para ele poder ficar só no ministério pastoral. Aí essa igreja paga para ele um bom salário, vem em dólar, para ele poder ser pastor. Ao ouvir isso, você fala assim: puxa vida, por que isso não aconteceu comigo? Seria muito mais fácil. Só que quando eu olho para a nossa igreja, eu tenho bênçãos muito maiores do que o salário fixo. Eu tenho bênçãos muito maiores. Eu louvo a Deus por alguns irmãos que aqui estão. Eu louvo a Deus. Eu não vou falar os nomes agora, porque eu vou esquecer de alguém. E você fala assim: rapaz, esse pastor nem não falou meu nome. Mas a Thaís sabe, eu falei para ela: meu amor, eu não trocaria um salário de 15 mil reais para ser pastor integral vindo dos Estados Unidos, se esses irmãos estivessem fora da igreja. Eu prefiro muito mais ter esses irmãos na igreja. Sabe aquelas pessoas que animam a tua fé? Aquelas pessoas que falam assim: pastor, estamos aqui para tudo. Homens e mulheres, jovens e adultos, pessoas que animam a fé. E meus irmãos, há alguns de vocês que são pessoas que eu agradeço a Deus sempre que eu me lembro. Alguns de vocês que quando vem o rosto de vocês na minha mente, eu agradeço a Deus e falo assim: Deus, muito obrigado por essa pessoa estar na nossa igreja. Muito obrigado porque o Senhor chamou essa pessoa na nossa igreja, porque essa pessoa ela não tem uma fé fingida, essa pessoa é fiel, essa pessoa ama, essa pessoa se dedica. É muito difícil você se dedicar a uma igreja onde só você faz sacrifício, onde só você oferta, onde só você dá o seu tempo, vai visitar as pessoas, vai aconselhar as pessoas. Mas é fantástico, é muito fácil servir numa igreja como a NBNC, que muitas pessoas amam, visitam, aconselham, dão da sua vida, não medem esforços para fazer um churrasco para 1000 pessoas, não medem esforços para convidar, não medem esforços para servir a Deus. Meus irmãos, será que você tem vivido uma vida digna de gratidão a Deus? Será que quando alguém lembra de você, você não precisa ser líder, você não precisa ser isso ou aquilo, as pessoas agradecem a Deus pela sua vida? Meus irmãos, a segunda coisa que Paulo agradece lembra de Timóteo, a segunda coisa que Paulo lembra de Timóteo é que ele era um filho
amoroso. Aqui no versículo 4 ele fala que ele era um filho amoroso, que até derramou lágrimas. Alguém que compartilha amor. E essa igreja, você que está nos visitando, você que está vendo a primeira vez, eu quero falar que essa igreja há muitas pessoas que vão falar com você com sinceridade. As pessoas se importam com você. E nós queremos ser uma igreja onde quem vem visitar sinta o amor de Deus. Pessoas que preferem sair da sua zona de conforto, porque todo mundo prefere ficar no celular, com o braço cruzado, ficar aí sentado. Mas aqui há pessoas amorosas que se levantam e vão conhecer. Tem gente que vem visitar e eu vou conhecer depois. Olha, veio um homem aqui conversar comigo, achei que era o pastor. Aí eu falei, quem é? Fulano, é pastor também. E veio uma outra pessoa, pastor também. E outra, pastor também. Nós queremos ter uma igreja que nós amemos. Ele lembra como filho amoroso. Terceira coisa que ele lembra de Timóteo é que Timóteo é alguém que não tem uma fé hipócrita. Ele não é hipócrita, ele tem uma fé sincera. Isso no versículo 5. Olha só, Timóteo, ele tinha uma fé sincera. E a quarta coisa que Paulo lembra de Timóteo é que ele possui uma chama do dom de Deus. Ele possui uma chama, ele possui um dom, ele possui um fervor por Deus. Isso está no versículo 6. Ele tem uma chama do dom de Deus. Timóteo, ele tem uma chama. E olha só, então Paulo lembra de Timóteo como alguém digno de gratidão a Deus. Lembra de Timóteo como um filho amoroso. Lembra de Timóteo como alguém que não tem uma fé hipócrita, que tem uma fé sincera. E lembra de Timóteo como alguém que tem uma chama do dom de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como as pessoas se lembrarão de você? Avalie a sua vida, vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Se as pessoas fossem lembrar de você, o que lembrariam? O que lembrariam de você? O que lembrariam quem você é? Paulo não lembra que ele é jovem. Paulo não lembra a profissão que Timóteo tinha antes de ser pastor. Paulo não lembra se Timóteo era rico ou pobre. Meus irmãos, hoje aqui no CENIB, estava fazendo a brincadeira lá dos líderes, aí apareceu lá engenheiro. Eu falei, vixe, vão falar de mim. Dava algumas características que a gente tinha que descobrir qual era o líder. Mas sabe, gente, a coisa que menos importa é que eu sou engenheiro. Sabe por quê? Porque se eu vendesse cachorro quente lá na frente daquela escola lá da bola que vocês estudam, qual que é o nome? 7. Se eu fosse alguém que vendesse cachorro quente lá na frente da escola, na saída, e viesse e subisse aqui com a vida santa, cheia do Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, eu acho que as pessoas ficariam até mais impressionadas. Porque era isso que impressionava, por exemplo, na vida de Pedro. Um cara simples, que trabalhava pescando, era um pescador, mas quando ele levantava, ele começava a pregar. Eu pensava assim, rapaz, ele não é pescador? De onde é que vem essa sabedoria da palavra de Deus, do Espírito Santo? O que eu quero incentivar, eu quero dizer para você, é que talvez você possa se apoiar, porque fez uma faculdade, tem um bom trabalho, tem uma profissão, tem uma empresa, tem uma casa, tem isso, tem aquilo outro, mas a sua fé é uma fé sincera, o seu coração tem uma chama por Deus. Não é problema, não me entendam mal, não é problema você estudar. Nós somos uma igreja onde incentiva muitos jovens, os adolescentes a estudarem, a fazerem faculdade, a trabalharem, a darem o seu melhor no trabalho. Mas eu quero incentivar talvez você também que tem uma vida simples. Faz alguma coisa, alguma bijuteria com a sua mão, com as próprias mãos, faz uma renda, faz alguma coisa, dá uma aula, não sei. Talvez você tenha um trabalho simples, faz alguma coisa. Eu quero dizer para você que isso não define um cristão. A nossa igreja não é definida pelas nossas profissões, mas pela sinceridade da nossa fé, a sinceridade do nosso amor a Deus. Timóteo não é lembrado pela sua idade. Eu sou jovem,
E a gente não deve se importar com a idade de uma pessoa, se ela é mais jovem ou se ela é mais velha, mas com a sinceridade do amor e da dedicação a Deus. Paulo não lembra de profissão, Paulo não lembra de quantidade de membros, Paulo não lembra de qualquer outra coisa. Paulo lembra da fé sincera, do coração amoroso que Timóteo tinha. Você que é pai e mãe, o que você quer que seu filho seja quando ele crescer? A primeira coisa, quando você pergunta de qualquer pai e mãe, sabe o que eles respondem? Médico, engenheiro, advogado, empresário, isso, dentista, eu quero que ele seja médico veterinário, isso ou aquilo. A sua resposta, pai e mãe, você deve falar: eu quero que meu filho seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que não abre mão dos princípios do Senhor. Amém, gente? Amém. Olha só, volta lá para o versículo 5, por favor, irmão. Olha só, de onde veio a fé? E com isso nós vamos concluir hoje a nossa mensagem. Mas de onde veio a fé de Timóteo? Sabe de onde veio? Vovó Lloyd. Achei até estranho, né? Porque existe um filme que chamava... Mas Lloyd é o nome de mulher. Da vovó Lloyd e da mãe Eunice. Olha só, Paulo fala assim: olha, a sua fé sincera veio da vovó Lloyd e da mamãe Eunice. Gente, a fé é melhor vista do que ensinada. Note isso. A fé é melhor vista do que ensinada. A fé é melhor vista do que ensinada. Papai, mamãe, vovô, vovó de sangue que tem aqui na igreja. Se não existisse a igreja, Nova Jovens, Nova Teens, Nova Kids, Nova Infantil, Clubinho, quanto dos seus filhos saberiam de Deus por ver a sua vida? Quanto dos seus filhos conheceriam a Deus? Ah, pastor, mas eu não sou o pai. Mas aqui nós não tínhamos pai, tem uma mãe. Ah, pastor, mas eu sou mãe, mas você é o pai. A Bíblia fala que é responsabilidade do seu pai. Ah, mas eu tenho, meus filhos não são filhos, mas você, vovô, vovó. Tente incentivar os seus filhos a eles verem a sua fé. Eu sei que às vezes é mais difícil para um vovô e para a vovó, é mais fácil para a mãe e para o pai que estão lá todos os dias. Mas qual é a convicção de fé que os seus filhos terão ao olhar para a sua vida? Qual é a convicção? Ele vai falar: meu pai e minha mãe são homens de fé. Ou não? Ou você precisa que outros ensinem? Deve doer no teu coração. Deve doer no teu coração quando perguntarem para os seus filhos quem é um homem e uma mulher de Deus. E eles falarem: pastor, tio Renan, a tia Aline. Porque na sua casa o seu filho está te vendo todos os dias, papai e mamãe. E na sua casa o seu filho sabe quando você está passando por uma dificuldade financeira. E você mantém a fé. Quando você está cansado no domingo, porque você teve que fazer uma extra, mas ainda assim você vem para o CENIB, vem para o culto. Quando você está cansado no domingo porque foi para o banho. E tem alguns que faltam culto porque foram para o banho. O que você está ensinando, papai e mamãe, para o seu filho? Você está ensinando falta de compromisso. Você está ensinando que a sua fé e o cultuar ao Senhor não é importante. Existem pais que desde criança que dão uma mesada para o filho e ensinam. Olha, vai lá, tem algumas igrejas que na hora das ofertas fica aqui na frente, né? As pessoas ficam aqui na frente, eu passo uma sacolinha e os pais ensinam e os filhos veem o pai dando a oferta. Você, papai e mamãe, quando for dar a oferta, chame a sua família. Se é só o pai que trabalha, chame a sua família, coloca ali no envelope, ou
Tem gente que faz por Pix, até imprime e coloca ali para ensinar o seu filho a gratidão a Deus, que é o Senhor que está dando, o seu ministério, a sua oração, o seu filho lhe pegar lendo a Bíblia, orando, aconselhando, ver o carro do irmão que quebrou, o seu filho ficar vendo você chegar até tarde em casa, porque você está ajudando o seu irmão a trocar lá o pneu. Meus irmãos, isso ensina muito mais o seu filho, a sua filha, do que uma pregação. O pai de Timóteo, ele teve pouco influência na vida de Timóteo. E nós sabemos que ele tinha um pai, porque em Atos 16:1 fala. Atos 16:1 fala que quando Paulo chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Talvez o seu pai tenha morrido, talvez o seu pai tenha o abandonado, talvez o seu pai não tenha tido nenhuma influência na vida de Timóteo. Mas a sua mãe foi uma influência. Talvez você seja uma mãe que só você seja cristã no seu lar. Mas eu quero dizer para você que é possível. É possível você mostrar para os seus filhos onde está a sua fé. Quantos ensinamentos em 5 versículos? Na semana que vem nós continuamos. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, quantos ensinamentos nós não tivemos hoje? Nós tivemos, Senhor, ensinamento de ter uma vida com a consciência limpa, Pai, confessando os nossos pecados, sendo pessoas transparentes, Deus. Nós aprendemos também que nós só estamos aqui, Senhor, porque nós estamos numa grande procissão da fé. Vieram outras pessoas antes de nós, pregando, se esforçando, doando, amando, construindo eternidades, até chegar em nós. E agora é a nossa vez, Senhor, de usar os nossos recursos e a nossa vida para construir a eternidade de outros. Senhor, nós vimos aqui que Timóteo era lembrado como uma pessoa digna de gratidão a Deus, Senhor, como um filho amado, alguém que tinha uma fé sincera e alguém que tinha uma chama do dom de Deus. Senhor, nos ajuda a sermos pessoas que serão lembradas pelas mesmas coisas, Senhor. Nós te agradecemos pelas nossas profissões, pelas nossas famílias, pelas viagens que nós fizemos, Senhor. Mas nós não queremos ser definidos por isso. Queremos ser definidos, Senhor, como uma pessoa que tem uma fé sincera. E Deus, eu também quero que essa mensagem tenha sido um incentivo a todos os pais, mães, avós, Senhor, que aqui estão na igreja, que eles possam ter no seu coração ardendo, para que ensinem os seus filhos uma fé sincera, uma fé, Senhor, firme, como nós vimos na vida de Timóteo, Senhor, este servo que já está na glória contigo, e que teve, Senhor, uma avó e uma mãe, que te amavam, Senhor. E ajuda, Pai, aqui nessa igreja a ter muitas eunicos, muitos pais, mães, avós e avós, Senhor, que incentivam seus filhos pelo exemplo a estarem firmes na fé. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.